estamos aqui de volta para fazer considerações acerca da obra Missionários da Luz, obra do espírito André Luiz, por meio do médium Chico Xavier. Estamos no capítulo 18, intitulado Obsessão. Nesse capítulo, iremos fazer uma abordagem, um mergulho acerca da temática obsessiva, que é um dos temas clássicos que a doutrina espírita estuda, que a doutrina espírita reflete. Nesse capítulo, André Luiz traz uma colaboração, uma contribuição e uma reflexão muito pertinente, contundente, aliás, no sentido de aumentar a nossa compreensão acerca do assunto obsessão. E André Luiz, então, sabe do instrutor Alexandre que aquele grupo se dedicava periodicamente a assessorar um grupo mediúnico voltado para a prática de desobsessão. A prática de desobsessão, como nós sabemos, é a prática mediúnica convencional, através de cuja ação, de cujo trabalho, há também o auxílio a espíritos em sofrimento de caráter obsessivo. Significa dizer que os espíritos que são levados pelos benfeitores espirituais da reunião mediúnica para a doutrinação e o esclarecimento, para o transe mediúnico, são aqueles espíritos não apenas que se desencarnaram de maneira violenta, que experimentaram o processo de libertação da matéria e estão ainda chocados sem saber como se encontram, em que processo vivem, além do corpo, por uma desencarnação violenta, mas também espíritos que estão naquele processo de vingança e de perseguição para com aqueles que estão na Terra e que são seus inimigos, os seus adversários. André Luiz, logo no começo do capítulo, sabe de Alexandre que há um grupo, que é aquele grupo que ele já estava visualizando e que estava com aquele grupo já há algum tempo, também participava de assistência e de assessoramento junto a um grupo de encarnados dedicados à prática mediúnica, né? Esse grupo mediúnico, né, também recebia assistência dos espíritos ligados a Alexandre para colaborar em doutrinação e em atendimento a espíritos convencionalmente chamados de obsessores. E logo no início do capítulo, André Luiz cita que Alexandre prestava uma preciosa colaboração para aquele grupo de encarnados, no sentido de ajudá-los ao máximo, a fim de otimizar os recursos que eles ofereciam, que eles apresentavam, para que seja possível, para que haja compatibilidade com a tarefa desobsessiva. Por que estamos dizendo isso? Porque a prática mediúnica, em verdade, é uma colaboração muito parcial, muito limitada dos encarnados, e que os desencarnados e os benfeitores espirituais da reunião é que assessoram, que assistem e que colaboram. Não há autoridade moral do dirigente da sessão dos encarnados para dizer se uma reunião é de desobsessão ou de socorro mediúnico, porque isso não cabe, não está no poder do encarnado. O dirigente dos trabalhos encarnado é um colaborador, um tarefeiro, que exerce uma função, mas que ele está a serviço do mundo espiritual. Ele não pode prever e nem pode controlar o tipo de espírito que vai se comunicar na sua sessão mediúnica, na sessão mediúnica que ele trabalha. Isso depende da coordenação, da organização, da preparação dos benfeitores espirituais da vida maior. Esses sim que são responsáveis pela reunião mediúnica. Então, uma reunião mediúnica se torna uma reunião que também atende a obsessores pelo caráter dela, pelos recursos que ela oferece, pelas condições vibratórias que ela apresenta, pelas condições morais dos seus participantes, que oferecem, em parte, algum tipo de recurso para que os bons espíritos, sim, possam também utilizar do transe mediúnico e do meio oferecido pelos encarnados a fim de auxiliar espíritos mais endurecidos, entidades mais revoltadas, mais indignadas, né, em um processo de
orgulho e de ódio mais acentuado. Então, na verdade, a nossa sessão mediúnica passa também a receber esse tipo de espírito, não porque eu, o dirigente da sessão, é que escolhe agora e que vai dizer, a partir de agora, a nossa sessão mediúnica é de desobsessão. Eu não tenho autoridade moral, nem tenho controle sobre os espíritos que vão se comunicar. Trata-se, portanto, de uma mudança, de um amadurecimento, muitas vezes, da equipe espiritual, que passa a receber aquelas entidades daquele teor, daquele caráter. O que significa dizer que se as nossas sessões mediúnicas estão recebendo entidades em revolta, mais endurecidas, mais grosseiras, né, mais agressivas, é porque nós temos já a condição de recebê-las e já temos os recursos para ajudá-las. Temos os elementos que podem contribuir com o seu processo de melhoramento, ou pelo menos ajudá-la no despertamento para com a verdade e para com as leis de Deus. Então, o grupo começa, ou melhor, o capítulo começa falando sobre esse grupo e da movimentação dos benfeitores espirituais liderados por Alexandre para ajudar na manutenção da harmonia desse grupamento, né? Se nós temos a assistência do mundo maior e toda uma colaboração muito sofisticada e muito complexa que estamos distantes de entender por completo para o êxito da nossa prática mediúnica, da produção mediúnica viável, imaginemos o tipo de assistência e de proteção, de auxílio que o mundo espiritual se preocupa em oferecer para com a reunião que recebe espíritos obsessivos, né? Espíritos obsessores. Então é claro que há toda uma preocupação maior em função de que as entidades obsessoras que se comunicam não são entidades puramente em sofrimento, perdidas, que estão pedindo auxílio. São entidades muitas vezes revoltadas, resistentes ao bem, que não gostariam de estar ali, que são levadas às vezes a contragosto, sem querer, contra a sua vontade, para receber a palavra de esclarecimento. É óbvio que os companheiros encarnados têm que estar preparados emocional, doutrinária, psiquicamente, como também um ambiente vibratório deve estar em um equilíbrio, né, em um nível espiritual para poder ajudar e contaminar as entidades espirituais desse nível. Então André Luiz começa o capítulo falando sobre a preocupação de Alexandre em manter uma certa homogeneidade vibratória, né? Essa homogeneidade que era indispensável, né? E André Luiz chega a dizer que a preocupação deles não era nem em uma homogeneidade ideal, mas o reduzir o máximo possível a heterogeneidade que já existia. É que vale dizer que já existia uma heterogeneidade e que os benfeitores estavam tentando diminuí-la ao máximo possível, né? A ponto de dizer que compelia a direção da casa limitar o número de encarnados no serviço de benefício espiritual. Allan Kardec já tinha dito isso em O Livro dos Médiuns, quando disse que a reunião mediúnica, para conseguir um equilíbrio vibratório, é mais possível, mais provável, né? Reuniões mediúnicas com um número de pessoas reduzido, porque a possibilidade de haver uma homogeneidade é muito maior do que um número grande de pessoas, né? Uma sessão mediúnica com muita gente, corre-se o risco de não se conseguir essa homogeneidade de vibrações, de sentimentos, de intenção. Daí Kardec sugerir muitos grupos pequenos do que poucos grupos grandes. Um grupo mediúnico, por exemplo, de 30 a 40 pessoas é um grupo mediúnico que não é que não possa alcançar esse equilíbrio, essa homogeneidade, mas se torna mais difícil, com elementos tão diferentes, com tipos emocionais tão distintos, né? Com pessoas com as suas características, as suas paixões, os seus vícios, né? As suas dificuldades evolutivas. É óbvio que com um número maior, mais difícil ou mais improvável se torna a conquista dessa homogeneidade vibratória. Então é mais ou menos nesse sentido, né? E o esforço é maior para os casos de obsessão, né? E em determinado momento Alexandre vai dizer: não ponderam que obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas,
nas perturbações que lhes são peculiares. Os encarnados quase sempre ignoram ou esquecem que obsidiado e obsessor são dois espíritos vinculados afetiva, emocionalmente, no mesmo tipo de perturbações que lhes são peculiares. E por isso a faixa de sintonia vibratória, né? Há um otimismo negativo dos encarnados que veem os obsidiados e acham, não, né, vai se submeter a um tratamento, vai passar para uma reunião de desobsessão e logo logo vão estar bem, vão estar curados do processo obsessivo. E André Luiz vai dizer que não é bem assim, que não é tão simples assim de se conseguir aquilo que se quer. E aí, André Luiz descreve a situação daquela reunião, onde havia 5 pessoas que iam ser atendidos, 5 encarnados que iam ser atendidos, e quase que todos os encarnados, primeiro, tinham repercussões orgânicas na área da saúde. André Luiz faz um comentário muito interessante e esmiuça isso, né? Dizendo que a área física já estava em certo nível danificada dos 5 por conta do processo obsessivo. É claro, não estamos dizendo que toda doença física é fruto de obsessão, não é isso. Mas se nós somos espírito, portanto, uma mente que vibra o tempo todo, em constante interação e conexão com a matéria sofre os efeitos daquilo que a mente irradia e alimenta. Estando sincronizado e conectado com outras mentes, é natural que essas mentes também exerçam influência sobre o campo orgânico, sobre o cosmo fisiológico, né? Sobre a dimensão material. E André Luiz vai dizer, porque é uma obsessão muito prolongada, Kardec já disse isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, pode gerar um desarranjo orgânico, fisiológico, material. E André Luiz vai dizer que quase todos ali presentes, ele já conseguia ver a repercussão daquelas obsessões durante muitos anos em ocorrências orgânicas na área da saúde. Então, André Luiz cita, por exemplo, tinha intoxicações no fígado, nos rins, outro, alterações cardiológicas, inclusive uma insuficiência cardíaca que começava a despontar, alterações pulmonares em outra, inclusive em uma pessoa tinha já sintomas de uma pré-tuberculose. E ele faz toda aquela consideração, é óbvio pensar nisso, porque a obsessão também gera efeitos no corpo físico. Não é, repito, dizer que toda a questão física é fruto de uma obsessão, não é isso. Mas é óbvio que uma obsessão muito prolongada pode gerar efeitos negativos, né? Então, é interessante isso. E André Luiz cita apenas uma jovem. Interessante isso. Ele vai dizer que uma jovem, das 5 pessoas, uma jovem, era a única que revelava alguma possibilidade de melhora mais rápida. Os demais estavam ainda em condições bastante deploráveis, porque não oferecia nenhum recurso e o mundo espiritual não pode atuar por nós através de milagres. Não há milagres no mundo espiritual. Se nós não oferecemos o mínimo de recurso para sermos ajudados pelos benfeitores da vida maior, que ajuda eles poderão nos oferecer, poderão nos dispensar nesse sentido. Então, havia, portanto, essa condição, né? E ela, essa jovem, especificamente essa jovem, ela merecia, ela se fazia merecedora, inclusive, de uma assistência maior a ela. E Alexandre diz assim, André Luiz, não é proteção a ela especial, privilegiada, mas é condição que é oferecida por ela. Ela oferecia a condição, oferecia o recurso para que o mundo espiritual possa ajudá-la, enquanto os outros, pela sua situação de cultivar determinados vícios, de não se preocupar com a sua melhora, e a ponto de André Luiz dizer o seguinte: essa jovem não está esperando o milagre da cura sem esforço. Porque a maioria de nós busca a cura sem o esforço pessoal, achando que o processo de cura é um processo que não envolve a nossa participação, que é uma dádiva que a gente recebe do alto, sem o esforço nosso para melhorar. Interessante notar que quando André Luiz descreve a movimentação que ele faz com a equipe espiritual que o acompanha junto àquela sessão mediúnica, vale lembrar que é uma sessão mediúnica de encarnados, né? Ou seja, há encarnados
participando, né, de um trabalho mediúnico, e André Luiz faz parte da dimensão desencarnada que está acompanhando esse processo. Portanto, é uma reunião mediúnica onde vai haver a colaboração daqueles que estão no plano material, né, no plano da experiência física, e ele vai visualizar o que é que está acontecendo com a equipe espiritual que ele está participando. Ele, portanto, teve a oportunidade de visualizar e fazer parte desse serviço. E é interessante notar que André Luiz menciona que nenhum obsessor percebeu a presença deles. Eles estavam presentes na reunião. Essa informação é informação valiosa, informação bastante útil, que mesmo para aqueles que já são estudiosos no assunto, né, e alguns de nós que já participamos de prática mediúnica em reunião, ainda assim esquecemos disso. André Luiz está dizendo que ele, Alexandre e os outros não eram percebidos pelos espíritos obsessores que estavam presentes no ambiente, né? Ou seja, que foram levados ao ambiente para se comunicarem. Então, essa nota, essa informação é bastante útil, porque está nos dizendo de uma outra forma que aquilo que os obsessores relatam da percepção que eles estão tendo da dimensão espiritual da reunião é uma percepção limitada à sua condição. Ele vê um trabalhador, ele vê outro, ele vê uma presença espiritual, ele se queixa, ele reporta daquele espírito que trouxe ele para lá, mas ainda assim ele está vendo muito limitadamente aquilo que ocorre do ponto de vista dos benfeitores espirituais da vida maior. Então, nenhum obsessor registrava a presença desses benfeitores. Aí, André Luiz acrescenta uma coisa. Vai dizer que 2 espíritos amigos que faziam parte do grupo, 2 benfeitores espirituais, foram vistos. 2 deles, que foram 2 selecionados por Alexandre para propositadamente serem vistos. E esses benfeitores seriam os intérpretes deles, dos espíritos bons que trabalhavam e que contribuíam junto à sessão mediúnica, poderíamos dizer até os benfeitores, os mentores da reunião, junto àquelas entidades obsessoras em desequilíbrio, espíritos ignorantes. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes, quando numa sessão mediúnica, o espírito que se comunica, alguns dos quais bastante em estado de revolta, às vezes em um estado deplorável de desequilíbrio, e eles relatam alguma presença espiritual no ambiente, né? Algum espírito amigo que se manifestou para ele, que falou isso, aquilo, e que ele não está aceitando, às vezes até invectivando contra, né? E se reportando a um espírito que faz parte da equipe espiritual. O que é que André Luiz está dizendo aqui? Está dizendo que essa presença que ele está vendo são os intérpretes, são os espíritos que foram designados para falar diretamente com eles, mas que há benfeitores de nossa reunião que estão acima deles, que coordenam o trabalho e que o obsessor nem tem acesso. Que o obsessor muitas vezes não trava contato diretamente. Então aqueles espíritos com os quais o obsessor muitas vezes trava contato direto são espíritos designados para isso, né? Mas que estão a serviço dos benfeitores maiores, que são os coordenadores, que são os organizadores do trabalho mediúnico. Então, essa questão, essa informação é preciosa e é de uma utilidade valiosíssima, né? Esses intérpretes dos benfeitores espirituais seriam uma espécie de doutrinadores de desencarnados, né? Ou seja, haveriam, portanto, doutrinadores desencarnados. Porque a gente acha apenas que a doutrinação ocorre de um encarnado para com o desencarnado por meio do médium que está em transe de psicofonia. Mas a doutrinação, porque a doutrinação é o quê? É um esclarecimento, é um diálogo evangelizado, né? Ou evangelizador.
é uma escuta e ao mesmo tempo uma orientação, um esclarecimento espiritual edificante. Isso acontece de espírito desencarnado para espírito desencarnado, né? E é isso que acontece, né? Então esses dois espíritos eram uma semelhança de doutrinadores no além-túmulo, que seriam inclusive espíritos que colaborariam com os doutrinadores encarnados quando se faça necessário, né, a manifestação no campo físico. André Luiz cita, né, que aquela jovem mencionada era a única que aproveitava a ajuda no mundo espiritual de uma maneira 100%, né, de uma maneira integral. E Alexandre, inclusive, fala uma nota dizendo assim: ela aproveitava a ajuda de maneira integral. Toda a ajuda que a gente dispensava, que a gente está dispensando a ela, diz Alexandre, ela está conseguindo assimilar. Por quê? Pelo seu desejo de melhora, pela sua mentalidade, pelos seus valores morais que estão sendo cultivados. Então o obsessor, o inimigo espiritual que faz parte de um drama dela, de uma história anterior, de uma vida passada, apesar de ainda encontrar campo nela e às vezes agredi-la, ela não se fixa e não internaliza aquilo porque ela está lutando, né? Então há uma diferença muito grande em eu estar sofrendo as perturbações das minhas paixões, mas lutando para sair delas, e eu estar já me fixado nelas e alimentando-as, né? Há uma diferença muito grande. E Alexandre vai dizer o seguinte, que essa jovem percebeu que remédios não é tudo para o reequilíbrio físico. Veja que informação interessante. Remédios não é tudo. Quantos de nós achamos que a farmacologia é a única solução para as nossas questões de saúde? Quando nós entendemos as questões de saúde apenas do ponto de vista farmacológico, material, nos esquecendo que nós não somos a carne, que a carne é a roupagem através da qual o espírito se veste nesse mundo. Nós estamos vestidos pela matéria. Nós estamos encobertos pela roupagem fisiológica. Mas aquilo que se explode e que se apresenta no campo físico é o resultado de uma desarmonia que já existia no campo espiritual. Não quer dizer que a gente não vai tratar a matéria que foi afetada, mas é necessário também mergulhar nas implicações de ordem moral e espiritual para aquela questão. Não há problemáticas orgânicas isoladamente orgânicas ou exclusivamente orgânicas. Sempre há um componente moral e espiritual embutido. Por quê? Porque é o espírito que enferma através do seu corpo. Porque não há corpo sem espírito. E o corpo, o nosso corpo, de alguma forma é uma soma e um resultado de tudo aquilo que o espírito cultiva internamente e que cultivou internamente no seu passado próximo ou passado remoto. Então é interessante quando Alexandre diz que ela percebeu que remédios não é tudo para o reequilíbrio físico, né? E aí André Luiz menciona a presença do doutrinador encarnado, né? Que dialoga com uma entidade que se manifesta através do médium, né? A entidade se manifesta, ele começa a dialogar, inspirado pelos espíritos ali presentes, né? E é interessante notar que André Luiz se reporta a essa irradiação de sentimentos que o doutrinador tinha, né? Que o espírito muitas vezes se preocupa e se sensibiliza com a irradiação dos sentimentos, muito mais do que o palavreado, né? Os espíritos não se impressionam com o discurso, com o palavreado, né? Eles se sensibilizam, se emocionam muito mais pela irradiação de sentimentos, vale dizer pela intenção, né? Pela intenção, pelo sentimento envolvido que o doutrinador encarnado coloca, né, na questão. E em determinado momento há, portanto, a movimentação para encerrar a reunião, né? E quando ocorre isso, há naturalmente que a reunião se encerra, a prece, etc. Os encarnados se levantam e vão, e os encarnados presentes na reunião se levantam e vão embora, né? Alguns dos quais eram pacientes, né? Ou seja, eram vítimas de obsessão, por quem o grupo mediúnico estava orando. Eles se levantam e vão. E André Luiz escreve que cada um vai para o seu canto
e as obsessões são retomadas. Há uma espécie de retomada das obsessões. Por quê? Porque a criatura permanecendo com os mesmos valores, querendo uma cura de fora para dentro, uma cura exterior, uma cura que é uma dádiva, uma graça, uma bênção que se recebe do alto, sem a participação interna de cada qual, cada um retoma os seus processos obsessivos convencionais. Né? André Luiz fica bastante intrigado com isso, né? Bastante comovido, inclusive sensibilizado com as questões físicas de cada um, né? E chega a perguntar sobre a cura do corpo de cada um. E Alexandre responde com um discurso belíssimo, asseverando a importância do esforço pessoal e do querer, da vontade dos encarnados, né? Aqueles que já estão afetados no campo físico por uma problemática orgânica, que fazer, né, diante disso? E Alexandre vai dizer, olhe, alguns, quando têm os obsessores afastados, começam a melhorar organicamente. Os próprios antigos obsessores, que agora se tornam espíritos simpáticos a eles, podem voltar-se agora para eles e, desejando recuperar-se de parte daquilo que fizeram eles sofrer, se tornam verdadeiros benfeitores deles, né, a ponto de colaborar em restaurar a sua saúde. Mas a grande maioria, quando já tem a matéria, o campo físico afetado, não tem de volta o reequilíbrio orgânico. Se libera da obsessão, mas permanece com as questões físicas e o corpo um tanto destrambelhado. Alexandre vai dizer, André, o corpo de carne é como se fora um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animálculos destruidores e defendê-lo contra ladrões. Observou a jovem que tudo faz por guardar-se do mal? Tem estado a cair sob os golpes dos perseguidores que lhe assediam impiedosamente o coração. Entretanto, como alguém que atravessa a longa e perigosa senda sobre o abismo, confiante em Deus, ela tem recorrido à prece, incessantemente, estudando a si mesma e mobilizando as possibilidades de que dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Na tentação de que é vítima, tem essa irmã a provação que a redime. Ela, porém, com o heroísmo silencioso do seu trabalho, tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Segundo vê, essa lutadora sabe preservar o instrumento que lhe foi confiado, e convertida em doutrinadora dos verdugos pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos, iluminando a si mesma. Ante a colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Não se verificará, porém, o mesmo com aqueles que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Entregue aos malfeitores, o violino simbólico a que nos referimos pode permanecer semi-destruído. E ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de outro tempo. Um Stradivarius, um violino famoso, pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas arrebentadas. Como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais, e na solução deles não podemos prescindir do concurso direto dos interessados. Não há resolução do processo obsessivo se não há colaboração dos encarnados, né? E é natural pensar que o espírito que é um obsessor, normalmente é alguém muito magoado, muito infeliz, que sofre, que toma a justiça com as próprias mãos e que agora quer investir contra aquele que lhe foi o algoz no passado e que agora se constitui em sua vítima atual. O erro do obsessor é tomar justiça com as próprias mãos, é querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas é compreensível pensar que é difícil para eles, né? É o lado humano, às vezes demasiadamente humano, como dizia Nietzsche, né? Nosso, que nós nos apegamos a esse lado humano e não aceitamos alguma perda. A perda afetiva, a perda patrimonial, a perda do corpo físico por um assassinato. Todos os sonhos que eu investi numa vida material, veja o apego à matéria. E aquele fio é cortado de uma hora para outra, sob a ação perversa de alguém. Se eu não tenho estrutura emocional, se eu não me habituei pela reflexão, eu posso me tornar o obsessor daquele
que frustrou as minhas ambições materiais, os meus anelos materiais de concretizar os planos da vida material. Planos esses que não tem nenhuma garantia que serão concretizados, mas que nós colocamos isso na cabeça. Então isso é muito importante para a gente pensar, né? E, repito, o que os instrutores espirituais estão falando aqui, além de várias dicas, né, de várias colocações que me chamam a atenção, né, colocações acerca da reunião mediúnica, né, a harmonia vibratória, né, o concurso dos encarnados, né, mas, além disso tudo, os instrutores espirituais estão chamando sempre a atenção aqui para a responsabilidade do encarnado. A obsessão não se soluciona a passe de mágica. Imaginemos, meus amigos, eu cometo um crime aqui com alguém, amanhã eu vou fazer um tratamento no centro espírita e eu estou liberado dos meus problemas espirituais. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é que o tratamento espiritual, que o passe, né, que o recurso do auxílio da misericórdia divina não sejam preciosos para nós. É claro que é, e é de grande utilidade para o nosso apaziguamento. Mas só isso não resolve. Porque senão eu driblo a lei, eu faço mal às pessoas e depois vou tomar passe. Eu prejudico alguém, prejudico as pessoas, destruo a vida de alguém e depois vou fazer tratamento espiritual para me fortalecer. Não é bem assim. Não existe isso nas leis do universo. Porque senão estamos brincando de driblar as leis de Deus. Eu consigo vantagem, eu passo a perna nos outros, eu consigo todas as vantagens de uma vida desonesta, e aí eu me fortaleço espiritualmente num tratamento para não ter nada de ruim para mim. Ora bem, onde já se viu isso? Que raciocínio é esse que a gente tem? Não há obsessão se não existe uma mente que lhe dá guarida. E essa mente lhe deu guarida pelos valores morais que acumulou. É necessário agora romper esses valores e ir para outros valores, em outra direção, para não apenas se fortalecer, esse é o fortalecimento, é esse o tratamento, se fortalecer, se imunizar, como também resgatar os débitos que a gente contraiu. Porque são nos débitos morais que nós contraímos com outras pessoas que abrimos espaço para o processo obsessivo. Quando eu leio, por exemplo, Divaldo Franco contar o caso famoso de um Máscara de Ferro, né? Na verdade, o Máscara de Ferro foi um apelido que ele deu a esse espírito que aparecia a ele na juventude em função de uma obra de Alexander Dumas, uma obra que falava de dois irmãos gêmeos, né? Um dos quais era herdeiro da coroa e acabou herdando a coroa, né, da França, e o outro que foi mais tarde afastado da família, né, e que passou clandestinamente, né, durante muito tempo, e o irmão, mais tarde descobrindo onde ele estava, prendeu ele para que ele não pudesse reivindicar a coroa, e colocou uma máscara para que ele não fosse reconhecido, dada a semelhança física que ele tinha com o rei já falecido, o antigo rei. Então, Divaldo dizia que esse espírito, que era um grande religioso no século XVII, quando aparecia ele estava sempre com uma máscara e em chamas, né? E ele colocou o nome, o Máscara de Ferro. Aparecia ele, atormentava, né? Ele pedia perdão ao espírito, se ajoelhava nos pés do espírito, às vezes em pranto convulsivo, em função dos tormentos mediúnicos que ele passava, e o espírito dizia: eu não acredito na sua mudança, você foi muito perverso, e eu vou lhe levar a desgraça. Eu vou encontrar alguém que tenha uma arma e que eu possa induzir essa pessoa a destruir você. Eu sei que ninguém morre, porque eu sou a prova disso. Eu sei que ninguém destrói ninguém, porque o espírito é indestrutível. Mas eu quero que você venha para cá de maneira atormentada, para que quando chegar aqui, você se vê comigo. Eu quero que você venha para cá. Então era isso. E utilizou, o Divaldo fala sobre algumas perturbações que ele viveu durante o processo, né, a sua vida, mas foram 30 anos essa entidade de vez em quando atormentando ele. Às vezes um dia inteiro de trabalho, quando ia deitar, aparecia a entidade lhe dizendo agressões, falando do que lhe ia acontecer, ou então incidentes no dia a dia que acabavam tomando sobre ele. Mais tarde ele soube que ambos, Divaldo e esse espírito, estariam reencarnados na França de Richelieu, na época que Richelieu tinha o poder da França nas mãos, e os dois eram como se fossem conselheiros de Richelieu. E em determinado momento, o espírito, o indivíduo que na época foi Divaldo, né, ou melhor, que Divaldo foi na época, percebeu uma fraude, uma desonestidade no seu amigo,
no seu colega conselheiro e denunciou a Richelieu, que lhe aplicou uma severa punição, um processo. E mais tarde, esse religioso teria armado uma espécie de armadilha quando ia encontrar Maria de Médici, que estava na França, e o religioso, né, orientou ele para entrar por uma porta que era uma porta falsa. Ao entrar, o indivíduo cai então e tomba nas águas do rio Sena. Divaldo disse que quando teve essa reminiscência dessa vida passada, ouvia constantemente os gritos daquele homem caindo no rio Sena e se afogando, né? Os gritos repetidamente, a consciência de culpa, né? Ele teria sido esse religioso que teria armado essa armadilha para que o seu rival morresse dessa forma, que teria sido o Máscara de Ferro, que volta 400 anos depois, lhe atormentando. E Divaldo diz que passou 30 anos essa entidade de vez em quando atrapalhando a vida dele, perturbando, até que um dia ele, então, com dificuldades econômicas na Mansão do Caminho, com bastantes problemas materiais, ele vai então receber uma criança. Ele não tinha como mais albergar mais nenhuma criança, mas a criança estava toda mordida por formiga, né? O próprio cordão umbilical estava sendo dilacerado pelas formigas, né? Possivelmente aquela criança teve um parto problemático, né? E ele, diante daquilo, ele pensou inclusive em acionar em algum órgão, né, público, porque não tinha condição material de mais uma criança na Mansão do Caminho, mas ele parou. É a caridade. A caridade não calcula matematicamente toda. A caridade é o sentimento de amor do coração, é um impulso da alma, né? Porque quando a caridade é muito calculada, o socorro chega atrasado, dizia Bezerra de Menezes por Chico Xavier. Então ele parou e disse, não, mas eu não vou deixar essa menina. E pegou a menina. Essa menina, esse bebezinho, seria a mãe do seu obsessor, que teria sido a mãe dele naquela época e que agora estava reencarnada. Quando ele pegou, o espírito apareceu emocionado e disse, essa criança aí foi minha mãe no passado. Se você está pegando ela para você e decide ajudá-la, eu tenho que me ficar muito sensibilizado. Apareceu bastante emocionado mesmo. E vou procurar mudar meus sentimentos para gostar de você. Ainda não consigo, mas vou tentar. E Divaldo diz, a partir daí, eu agora tinha um amigo do além, mas ela, que seria a mãe dele no passado, tinha grande dificuldade de comportamento comigo como filha adotiva. Muita dificuldade. Muita resistência a mim, a ponto de um dia, quando ela completou 15 anos, eu sentar com ela e dizer, minha filha, eu sou seu pai adotivo, mas eu vejo que você tem muita dificuldade comigo, não é? Ela começou a chorar e começou a revelar, falou algumas coisas para mim, disse Divaldo. Eu também comentei com ela, comentei en passant sobre alguma coisa de vida passada, sem entrar em detalhes, né? E ele disse, hoje ela é uma jovem que está aí, né, já no início da vida adulta, e o Máscara continua acompanhando ela, esperando o momento quando ela engravidar, porque ele vai mais tarde voltar à Terra e reencarnar na condição de filho dela, porque ele está esperando isso. Portanto, ele vai ser filho dela novamente, voltará por intermédio dela. Ele disse isso em um depoimento na sua biografia recente, biografia da jornalista Ana Lande. Esse, portanto, é o nosso comentário acerca do capítulo 18 do livro Missionários da Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz.